Vamos lá, pessoal, né? Vamos retomar aqui do ponto onde a gente parou, relacionados à questão de suprimento ósseo. Eu não relatei para vocês, né? Não cheguei a dar essa informação e vou passar ela agora, certo? Porque eu acho que eu falei já o termo algumas vezes e a gente não esclareceu, né? O que é em relação ao suprimento ósseo, que é o termo periósteo, né? Para os que não sabem ou não têm o conhecimento em relação, né? O periósteo nada mais é do que uma membrana de tecido que nós temos revestindo o osso do animal, certo? Ele é um tecido de conjuntivo denso, vascularizado e fibroso, certo? E era esse termo que eu queria relatar para vocês, a questão do periósteo, para que vocês entendam, né? Essa questão de drenagem, a drenagem venosa e a linfáticas, as artérias, né? Elas estão interligadas nessa camada que eu tenho, nessa membrana, né? Podemos dizer assim, ao redor do osso, certo? Ela não é presente nas articulações cartilaginosas, certo? Somente na questão óssea. Beleza, gente? Só para a gente alinhar a informação e seguirmos. Vamos lá. E agora a gente vai entrar na questão da vascularização, ok? A vascularização, ela vai ter são diferentes, né, em relação aos tipos de ossos, e entramos na questão da vascularização primeiro dos ossos curtos, né, que é o suprimento feito pelaquela membrana que eu acabei de relatar para vocês, né, o suprimento pelo periósteo, né, pela essa membrana que eu tenho aqui ao redor do meu osso, que inclusive eu tenho como exemplo aqui nessa imagem, ó, certo? O periósteo, essa camada desse lado aqui e desse lado, certo? Que eu tenho é relacionado à vascularização dos ossos curtos, né? Os ossos curtos têm esse suprimento por ele, ok? Nos ossos planos, o suprimento pelo periósteo e o forame nutrício, né? Eu tenho os forames que, no caso desse aqui, ele tem essa questão do forame de nutrição, né? Eu tenho ele no osso. Vocês sabem que os ossos que nós temos, né, no decorrer do corpo, inclusive se tratando de animal, ele tem diversos forames com suas devidas características, ok? Então, os ossos planos, o suprimento quanto à vascularização, ele é feito por ele, pela membrana do periósteo e o forame nutrício, ok? Os ossos longos, o suprimento é feito da vascularização pelo forame nutrício, pelo periósteo, epífise e endósteo, certo? Ele é feito além dos anteriores, né, que é feito pelos curtos e planos, ele entra a questão das epífises e o endósteo, certo? Por se tratarem de ossos mais longos, ok? E aí nós vamos adentrar no sistema digestório, ok? A digestão animal, ela é feita de duas formas, né? Nós temos a digestão mecânica, que é feita através de línguas, dentes e movimentos peristálticos, ok? E nós temos a digestão química, que é feita e realizada através dos sucos digestivos, né? Dos sucos que nós temos na região do sistema digestório, certo? Ok? Vamos lá. Sistema digestório, querendo colocar aqui já, para que a gente tenha ciência, certo? O sistema digestório, ele tem suas peculiaridades dependendo do tipo de animal, certo? Ele não é um padrão para todos, né, da mesma maneira, ok? Então ele muda dependendo do biotipo de animal, ok? Só voltando aqui rapidinho, essa questão de movimentos peristálticos, né, ou peristaltismo, né, ele é o conjunto das contrações, certo? Que a gente tem musculares
de órgãos ocos, ok? Que fazem a parte da digestão mecânica do animal. E aí nós entramos no trato digestivo, né, do sistema digestório. Eu tenho dentro dele classificado a boca, a faringe, o esôfago, estômago ou moela, né, dependendo do biotipo do animal, qual seja o animal, o intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus ou a cloaca, certo? Coacla. Jesus. Cloaca. Pronto, agora deu certo. Cloaca, certo? A cloaca é a fossa ou canal, né? O destinado a receber os dejetos, né? É por onde passa a questão dos dejetos. Desculpa, gente. Faz parte do aparelho, né? Das aves, em maioria, dos répteis, dos anfíbios, dos peixes e mamíferos monotremados, certo? Resumindo, a questão da cloaca é por onde saem as fezes, a urina e os espermas, né? O esperma e, inclusive, os ovos, né? Os mamíferos que a gente tem aqui nessa classificação são mamíferos monotremados, certo? Que são os mamíferos primitivos, né? Que pertencem, são, se eu não me engano, o ornitorrinco e tem outro animal também que faz parte que eu não me recordo agora, certo? Mas o ornitorrinco ele entra nessa classificação, ele não possui anos, né? Ele possui o que a gente denomina como cloaca, ok? Órgãos acessórios, né? A gente entra agora. São os dentes, a língua, as glândulas salivares, né? Que são parótidas, submandibulares e sublinguais, ok? Então, dentro da classificação das glândulas salivares, eu tenho o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, ok? Dentro dessa classificação aqui, a gente já consegue notar, certo? A diferença, né? Em relação, por exemplo, a uma ave, no caso da galinha, e ao cão, ok? Eu tenho, dentro da questão aqui dele, né, da galinha, o papo, né, coisa que eu não possuo na questão do meu cão. Eu tenho na área aqui boca, esôfago, né? A galinha ela vai ter o esôfago, o papo, né? Logo depois, o cão vai ter somente esôfago, não tem papo, ok? A galinha possui moela e cloaca, o que diferencia, tendo em vista que o cão não possui essa questão da moela, beleza? Ele vai ter o fígado, intestinos, pâncreas, o estômago no todo, ok? A galinha vai ter a moela, o fígado e o pâncreas, porém, se resume dessa forma para ela, ok? E lá embaixo, nós temos o intestino da galinha e a cloaca, que no caso do cão, ele vai ser o ânus, beleza? Não vai ser cloaca. E aí nós vamos entrar nas funções, né, do sistema digestório em si, ok? O sistema digestório tem como proveniência a manutenção da vida, né? Transporte de alimentos digeridos, águas e sais minerais da luz intestinal para os capilares sanguíneos da mucosa do intestino, transformação mecânica e química das macromoléculas alimentares em moléculas de tamanho e formas adequadas para serem absorvidas pelo intestino. Quando o animal ele ingere, né, algum alimento, algum tipo de comida, né, alguma coisa que ele venha ingerir, elas vêm em moléculas que, pelo tamanho, né, tipo, pela questão do tamanho dessas moléculas, das macromoléculas, elas não podem ser absorvidas pelo intestino. Então, o que é que o processo do sistema digestório faz, né? Mediante a questão mecânica e química, né? Ele traz a quebra dessas macromoléculas para moléculas de tamanhos adequados
para que o intestino consiga absorver a questão de nutrientes e tudo mais que esse alimento tenha e, consequentemente, ele consiga fazer essa distribuição para o organismo do animal, ok? O sistema digestório também ele é responsável pela eliminação de resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos, juntamente com células descamadas do trato gastrointestinal e substâncias secretadas na luz do intestino, certo? Assim como no processo digestivo da gente, nós temos no animal também a eliminação desses resíduos que o organismo ele não digeriu ou realmente não absorveu, ele tirou o que ele necessitava ou o que ele conseguiu reter e o restante ele é excretado. Dentro do sistema digestório ele é excretado. Como eu falei para vocês, no biotipo de outros animais ele tem a excreção em relação à cloaca, né? E em relação aos outros animais ele sai essa eliminação de resíduos pelo ânus, ok? E aí, nós vamos ver aqui o sistema digestório referente à cavidade oral, né? No caso, a boca. O alimento é ingerido e preparado para digestão, certo? Mastigado pelos gatos, né? A saliva facilita a formação do bolo alimentar. O gato, ele tem uma mastigação. Determinados animais, eles ruminam, né? Eles mastigam e eles vão guardando aquele alimento dentro da cavidade oral, né? Para que eles retirem dessa cavidade e voltem a remoer de novo esse alimento, esse bolo alimentar, né? E a deglutição ela é iniciada voluntariamente, empurra o bolo para a faringe, que nós temos a questão da divisão, né? De nasofaringe, na área nasal, a oro, que fica na área da boca, onde vai haver a deglutição, e a laringofaringe, né? Nós temos essa divisão aí. Então, referente a essa questão da cavidade oral, nós temos ele, a primeira porta, né? Aonde eu vou preparar o alimento mediante a mastigação, mediante a saliva se fazer presente para formar esse bolo alimentar adequado, para que assim eu tenha a deglutição e consiga fazer esse bolo descer, né, pela minha orofaringe e até o meu sistema digestório final, ok? A questão da faringe, né, como eu já falei, ele tem essa divisão. A faringe, ela se divide em naso, oro e laringofaringe. Comunica-se com as vias nasal, respiratória e digestória, como eu falei, né? Tubo que se estende da boca até o esôfago, ok? Então eu tenho esse tubo da faringe aí, desse ponto oral, né, que vem lá da boca, daquela área da boca, até o meu esôfago, né, no caso do animal. E aí a gente adentra no esôfago. Ele é responsável por levar o alimento até o estômago, certo? Ele liga a faringe até o estômago, no caso. Então, eu tenho a orofaringe recebendo esse alimento, né, esse bolo alimentar, e o esôfago ele encaminha da minha faringe até diretamente ao meu estômago, para que o alimento venha passando até descer para essa área, ok? Ele fica localizado após a traqueia, beleza? E o esôfago ele tem essa divisão de 3 partes, né? A porção cervical, a porção torácica e a porção abdominal mais abaixo, tendo a porção obviamente cervical nessa área ali de cima, próximo à orofaringe, beleza? E aí aqui nós temos a exemplificação do sistema digestório, né, no caso do estômago, de um cachorro, certo? Eu tenho aqui o esôfago, né, aonde a questão da minha faringe aqui, né, da naso, oro e laringofaringe, né, descendo pelo esôfago até o meu estômago, aonde eu tenho, né, juntamente com essa área, o meu fígado, né, o duodendo, o jejuno, aqui na questão da minha área de digestória, ok?
Eu tenho o ilho aqui, beleza? O intestino delgado e o grosso, né? O reto e o ânus. Sendo que nessa áreazinha aqui menor, eu tenho o seco e o cólon, beleza? Do animal. Aí a gente vai entrar aqui no estômago de animais ruminantes. Como eu falei para vocês, eles têm uma diferenciação, né, em relação a algumas características. São animais que têm o intestino mais longo, né, que secos desenvolvidos e auxiliam a digestão vegetal, ok? O termo ruminantes está relacionado com o ato de ruminar destes animais, né? Este é regurgitado para a boca, onde é novamente mastigado, ruminado e deglutido. Então, ele tem o ato da mastigação na boca, certo? Ele faz a deglutição e, novamente, ele regurgita aquilo para mastigar novamente. Ele tem esse processo diferente de outros animais, beleza? E aí aqui a gente tem, ó, eu tenho aqui a questão do meu intestino, na porção da pelve do animal, certo? Eu tenho, se eu vier da boca, né, até ao final aqui, eu tenho a boca, eu tenho o rumen, né, aqui, a ruminação nessa área, e aí eu tenho o retículo, e ele volta para a boca de novo, né? Ele não chega a descer para o estômago, para o intestino. Ele vem nessa áreazinha que eu tenho aqui, certo? E retorna para a boca. Se vocês verem essa seta lilás aqui, vocês conseguem identificar, ok? E aí, depois desse processo, é que ele vem e desce, né? Para a questão do meu omaço, o abomaço, né? E aí, consequentemente, ele vem e desce para a questão do intestino, né? Vocês veem que eles têm essas bolsas aqui de rumen que não possuem, né? Nos outros animais. O sistema digestório para animais ruminantes, né? Como eu falei, ele se classifica nesses animais aqui, alguns deles, né? A girafa, ela tem esse processo, lhamas, né? Ovelhas e vacas, ok? Beleza? A gente agora vai entrar nos protocolos em relação a meios de contenção que nós temos da área veterinária, ok? A contenção física dos animais domésticos. Qual é o objetivo dessa contenção, né? Eu tenho que realizar um exame no meu animal, no paciente, né, no caso. Então, o objetivo da contenção nada mais é do que proporcionar uma postura adequada ao animal, de modo que ele sinta conforto, pois uma imobilização bem feita irá reproduzir de forma mais exata a região do exame, certo? Se eu posiciono o animal e esse posicionamento ele não foi um posicionamento adequado, eu posso ter um exame não tão preciso naquela área, eu posso ter aquela área rotacionada, aonde não deveria estar rodada, né? Rotacionada ou rodada, como a gente chama, ok? E, consequentemente, o exame ele não vai sair de forma exata, de forma precisa. Então, é necessário uma postura de contenção, no caso, primeiramente, de uma contenção física, né, para animais domésticos, ok? Para que eu consiga examinar a região de forma adequada, beleza? Para a realização do exame, na maioria dos casos, não é necessário utilizar uma sedação ou anestesia, que entra a questão aí da contenção química, certo? Somente a contenção com auxílio do proprietário do animal ou técnico em veterinária são suficientes. Então, quando o dono adentra na sala, né, nós passamos a forma com que o animal tem que ser posicionado, né, e, consequentemente, a gente vem até o animal, coloca o chassi de maneira a irradiar aquela área para que o exame seja realizado só então, certo? Aqui nós temos uma contenção, né, com o desenho aqui não mostra, mas no dia a dia, numa rotina, né, dentro de uma clínica veterinária, o que geralmente acontece? Eu tenho um técnico em veterinária, né, e o técnico de radiologia que irá fazer o exame. Então, para auxiliar
no animal ser posicionado e com a contenção física ele ficar no local adequado, eu tenho o técnico de veterinária dando as diretrizes, né, juntamente ao dono do animal, ok? Lembrem-se, gente, na veterinária, nós lidamos não só com um paciente, nós lidamos com o paciente, no caso do animal, e o dono do mesmo, que dependendo da relação, ele tem uma relação de filho com o animal. Então, vocês têm que ter o tato para lidar com o animal e o dono do animal em suas diretrizes, beleza? Ok? É importante ressaltar que, por mais que o animal pareça estar tranquilo, ambientes diferentes, como clínicas, são hostis para eles. Então, é sempre recomendado realizar a contenção, independente do temperamento dos pets, pois até o cão ou o gato mais amoroso pode dar uma mordida em reflexo à dor ou incômodo. A gente recebe pacientes dentro de uma clínica e, dependendo do quadro, ele pode estar com um princípio de fratura, um deslocamento de membro, uma inflamação, ou alguma hérnia, certo? E tudo isso acarreta incômodo e, consequentemente, dor. Então, o paciente está ali e na hora que você vai, como é que eu posso dizer, realizar o protocolo em cima do paciente, sim, independente. Ah, não, mas o meu cachorro, ele nunca mordeu ninguém. Ah, mas o meu gato, ele é mansinho. Pronto. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo, certo? Dentro do meu estágio de veterinária. Eu estava num dia lá na clínica em questão e o dono chegou e informou, não, ele tá molinho e tal, ele engoliu alguma coisa, eu tô sentindo que tem uma protuberância na barriga dele, né, um inchaço na barriga, e eu queria fazer um exame para tirar a dúvida, né. E aí a gente foi colocar a gatinha na sala de raio-x. Porém, né, com tudo, ele informou que ela era tranquila, que ela era muito de boa, que, tipo, ela era muito dócil e tudo mais. Quando a gente entrou na sala, que fechou a sala, antes de fechar a sala, ela se espatifou, ela saiu correndo de cima da mesa, ela corria e passava pelas laterais da parede, saiu de dentro. A sorte é que a clínica estava com a porta fechada. Então ela correu até conseguir se colocar num canto da unidade, aonde ela ficou presa, né? Tipo, encurralada. Mas ela se sentiu ameaçada. Por quê? Não é um local comum para ela. Ela tem um ambiente da residência dela, certo? Se ela mora em casa, ou apartamento, ou, enfim, em sítio, não importa. Mas ela tem um ambiente dela onde ela se sente confortável, certo? A gente, quando vai no hospital, você não se sente em casa quando vai para o hospital para um atendimento médico ou fazer um exame. Você sente um desconforto, você sente aquela coisa meio ruim de estar ali. Aquilo não é o seu lugar. Assim também são os pets. Só que no caso dos pets, eles não falam. Então, a ação dele, o reflexo dele, é mostrar que ele não está confortável com aquela situação. Consequentemente, o reflexo dele ou vai ser de mordida ou de fuga, né? Dependendo de como ele esteja. Então, independente do quão dócil seja o cachorro, independente do dono, do proprietário, né? Do animal, a gente trata como proprietário, não dono, né? O proprietário do animal, ele dizer que o animal é tranquilo, que ele é dócil, que ele não oferece nenhum risco, né, em relação a mexer com ele, você tem que fazer a contenção, porque isso é uma proteção para o técnico de radiologia, para o técnico de veterinária que está ali dentro, para o próprio proprietário, porque numa situação onde o animal se sente acuado, ele vai sim, dependendo do reflexo e da condição dele, ele vai morder e acabar ferindo, independente de quem seja, né? Independente se é o dono ou qualquer outra pessoa. E aí, os principais objetivos da contenção, né? Possibilitar a realização de diversos procedimentos, exames radiográficos, coleta de sangue, aplicação de medicação, tudo isso ele tem que ser realizado uma contenção. Por quê?
Você já imaginou? Você vai coletar sangue do animal. No caso, não a gente, né? O técnico responsável, né? Dentro do setor. Ele vai coletar sangue ou aplicar uma medicação, não faz a contenção do animal e, no reflexo, ele acaba lacerando um vaso ou uma artéria do animal. O animal vai sangrar na mesa, você entende? Então, assim, a possibilidade de fazer um procedimento seguro, ele envolve a contenção física por isso, certo? Evitar fugas e acidentes com fraturas. Eu ouvi um caso de um ex-aluno que estagiou na área veterinária que disse que não fizeram a contenção adequada, o animal ele estava com uma suspeita de fratura, a fratura não era visível, só que como não fizeram a contenção adequada, na hora da fuga, o animal conseguiu se desvencilhar do técnico, ele pulou, e no atrito que ele pulou da mesa para o chão, a fratura ficou exposta. Então existia uma fratura, ninguém sabia a dimensão, e lacerou a pele do animal devido à fuga dele. O animal entrou em agonia e grito com dor e tudo mais, e aí tiveram que, por sua vez, fazer uma medicação para a questão do animal por conta da dor, para poder depois realizar o exame. Então, tipo, você evita a contenção física bem feita, bem realizada, você evita isso, inclusive, uma dimensão maior do quadro do paciente para ruim, certo? Você evita isso, e um possível acidente com o animal ou até mesmo com quem estiver na sala no momento do exame, ok? Como eu falei, o objetivo da contenção também vem para proteger o examinador e seu auxiliar, né? Para proporcionar segurança, né? Dentro do setor. Nós temos a contenção, primeiramente, para a questão de exame e para a questão de segurança, certo? Seja quem estiver auxiliando, seja o dono, o técnico de radiologia, o técnico veterinário, não importa, beleza? E facilitar o exame físico, né? Como eu falei para vocês, um exame bem feito é um exame onde existe a contenção. Por quê? Porque sem a contenção, eu posso ter um exame posicionado errado, rodado, uma sobreposição de estruturas devido à questão do movimento do animal, um borramento ou algo do gênero, beleza? Deve-se avaliar a raça do animal para decidir se o animal requer a contenção ideal, tanto física quanto química, se necessário. Deve ser incluída todas as estruturas anatômicas essenciais no raio primário, certo? A gente coloca de forma bem enquadrada a estrutura que vai ser estudada no raio primário para que a resolução da minha imagem ela seja de quadro excelente, beleza? Obviamente, a avaliação do animal ela é necessária. Por quê? Porque a minha contenção com um animal de pequeno porte não é a mesma para um de grande porte, né? Não é a mesma que é para um animal que, querendo ou não, é mais calmo, não é a mesma para um animal mais agitado. Então, eu tenho que avaliar para saber qual tipo de contenção. Sendo que, sempre, isso eu digo para vocês, com total convicção de que a contenção química ela só deve ser utilizada em último caso. Eu não consegui fazer a contenção, o animal fugiu, o animal é muito bravo, é muito arisco. E aí, para fazer a contenção química, existe um outro protocolo, ok? O paciente deve ser limpo de qualquer sujidade entre os pelos, principalmente nas raças Collie, Maltese, Poodle. São aqueles cachorros, né? Aqueles animais de raça mais peluda, né? Tanto gato quanto cachorro, enfim, tem essas raças com uma quantidade maior de pelos. E a sujidade entre esses pelos, ele pode ter inclusive artefatos que podem aparecer na imagem e dar um falso diagnóstico no animal. Então, eu tenho que analisar direitinho a área que vai ser irradiada, que vai ser feito o exame, né, a área anatômica, para que não exista nenhum tipo de sujidade que possa comprometer o meu exame, né, de maneira a dar um diagnóstico errôneo, ok? Nas recomendações gerais, evite movimentos bruscos e precipitados, certo?
Tente ganhar a confiança do paciente, iniciar com contenção mais simples para a espécie em questão e no ambiente adequado. Você não faz a contenção numa outra sala para depois levar para a sala de exame. Se você tem condições de encaminhar o paciente diretamente para a sala onde vai ser realizado, a contenção é feita lá, é melhor, certo? Essa questão de movimentos bruscos, né, de movimentos muito precipitados, a gente entra muito nisso daí. Você não pode ir de forma brusca em cima do animal. Quanto mais rápido e de forma mais abrupta você vai em cima do paciente, pior é a reação do outro lado, porque ele vai se sentir acuado e ele vai querer se defender, seja com garra, seja com dente, entendeu? Seja mordida, uma patada, enfim, ele vai querer se defender, é da natureza dele, ok? O que a gente indica? Você tentar ganhar a confiança do paciente. Isso é uma coisa válida tanto para o paciente ser humano quanto o animal, certo? Se a pessoa chega no seu setor, né, trazendo para analogia de paciente ser humano, e ela tem um certo receio em fazer o exame, você conversa, dialoga rapidamente com ela, mostra que não tem nada demais. No animal é da mesma forma. Obviamente, o animal ele não compreende o diálogo total. Então, é você conversar com ele, né? Tipo, fazer um carinho. Se não é um animal arisco, né? Se não é um animal muito agitado ou bravo, você tentar de maneira bem tranquila chegar, se aproximar, para que ele sinta que ali não há risco para ele, certo? E, como eu já falei, a contenção ela deve ser da mais simples e caso não haja sucesso no exame, ela vai evoluindo, né, para uma contenção mais trabalhada diferente, né, de uma forma maior, ou até chegar na química, beleza? Contenção física em cães, o que a gente tem que levar em consideração, né? O que a gente deve colocar em relação à pontuação aí? Eu tenho que analisar o temperamento do animal, né? Eu não posso chegar perto do animal se o animal é agitado demais. Então, o auxílio do proprietário é de extrema e suma importância. Por quê? Porque se o animal visualiza que eu estou perto do proprietário e o proprietário me dá a confiança, ele começa a interligar que ele não há risco para ele naquele momento. Não há um problema ele estar naquela sala para que eu analise ele, ok? E um local para contenção, né? A gente tem que ter um ambiente adequado para contenção que não corra o risco do animal se ferir, né? Que não tenha nada pontiagudo, que não tenha nada pérfuro cortante, né? Que seja um ambiente livre para que eu consiga fazer uma contenção adequada, que eu consiga segurar de maneira adequada o animal para que eu faça a contenção. Seja ela uma focinheira, seja ela um pano, seja ela a maneira que você vai realizar a contenção. E sim, a contenção ela está totalmente ligada com o temperamento e o porte do animal. Eu não posso achar que a mesma contenção vai servir para todo animal, porque não funciona assim, certo? São casos e casos, beleza? É necessário o uso de focinheiras em todos os exames, trazendo assim segurança para o animal e para o profissional radiológico. Nós temos vários modelos de focinheiras, certo? Professor, mas o meu cachorro ele não morde. Meu filho, ele tem dente? Tem. Então ele pode morder sim. A gente já falou isso para vários e vários proprietários de animais. Não, mas o meu cachorro ele não morde ninguém. Ele é um doce, ele é um amor. Beleza, ele tem dente? Tem. Então pronto, ele corre de morder, certo? Ele, no momento de estresse, certo? No momento de se sentir acuado, ele pode vir a reagir. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar a focinheira. E com um detalhe, gente, certo? Quando você vai colocar qualquer dispositivo no animal, ele tem que ser uma coisa precisa, certo? Você não pode ir de qualquer jeito, de qualquer forma. Professor, por quê? Pronto. Quando você vai encaixar, por exemplo, a focinheira no animal, se você vai e erra a levada para encaixar, a segunda tentativa é quase impossível.
porque ele já sabe o que você está tentando fazer, ele já analisou o item que você tem na sua mão, certo? Então, ele vai fugir, ele vai se sair para fazer com que você não consiga colocar a focinheira nele, no caso da focinheira, né? Que você não consiga colocar. Então, você tem que ser preciso. Preciso de forma tranquila e adequada. Não é preciso com brusco, tipo, segura a cabeça, enfia aqui, pronto, botou, errei. Não é assim, certo? Você tem que ter a levada certa, para que você não perca o time, beleza? Nós utilizamos para que o animal, dependendo do local que você esteja, falta uma focinheira ou não tem uma focinheira adequada, a gente usa geralmente um cordão ou algum tubo de silicone, aqueles tubos de silicone para soro, né, para acesso, para poder fazer a amarração na boca do animal, para que ele não faça a mordedura dele, ok? No caso da contenção física, né? No caso da contenção para animais que você consiga. Então, esse laço aqui, você faz ele e deixa ele já pronto para encaixar na boca dele. Você não bota para amarrar depois. O nó ele já tem que estar já pré-feito para que você consiga encaixar e só acochar de acordo com a mordedura dele, beleza? Aqui nós temos exemplificações de pesos, ó. São pesos que a gente coloca nas contenções físicas em cães, dependendo novamente, né? Dependendo da raça, do temperamento do animal, ok? E aqui você pode ver que ele está sozinho. Ele está em cima da mesa, obviamente com alguém de pronto a segurar, caso seja necessário, mas ele está paradinho, onde eu consigo realizar um exame de forma adequada, ok? Ó, outros pesos, ó, tá vendo? Ó, eu tenho pesos aqui, que geralmente isso é areia que tem dentro, ok? Para que eu contenha o animal, para que ele não venha empreender fuga ou se levantar, porque você deita um animal, ele não obrigatoriamente vai ficar deitado, né? É como criança, você diz assim, sente aqui. Se a criança ela tiver um segundo de desligado, ela corre, ela pula, ela sai daquele canto e vai para outro, né? E aí nós temos a contenção com as mãos, né? Se você observar aqui nessa áreazinha aqui, eu tenho uma focinheira no animal e o técnico de veterinária segurando as patas do animal para que eu consiga fazer. Professor, eu seguro o animal e fico na frente da luz também. Não, você tem que levar os braços até o animal, não é o corpo inteiro. Na hora do disparo, o seu corpo ele deve estar o mais distante possível para a questão de radiação em cima de você desnecessária, ok? E aí a gente vai entrar na contenção de gatos, né? Na contenção em relação a felinos. Por que é mais difícil, né? A contenção em relação ao gato do que ao cão? A gente começa com a característica do seguinte: o gato ele é menor, então ele já tem uma área menor para você conseguir segurar, né? O felino em si. Eles são mais ágeis, né? Eles têm reflexos e possuem uma agilidade muito grande, certo? A defesa deles não é apenas os dentes, como no caso do cão. Ele tem também as unhas, né? As garras, que dependendo do felino, ele é extremamente afiado, certo? E eles têm características territoriais, né? Eles gostam do espaço deles. Se você invade, você está correndo um grande risco de se lesionar, ok? Na próxima aula, nós iremos dar continuidade à questão dessas recomendações e dar continuidade em questão das contenções em animais.